Olá, tudo bem? Estamos começando nesse momento mais um estudo do Ministério Alto Clamor. Hoje estudaremos sobre o clamor de Ezequiel, as estratégias do inimigo. Para começar, iremos ler no capítulo 13 do livro de Ezequiel, no versículo 2 e 3, o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que agora estão profetizando. Dize aos que só profetizam o que vê em seu coração. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. A palavra de Deus sempre nos mostra coisas que devemos considerar. E hoje nós vamos considerar algumas dessas coisas. Desde aquilo que nós precisamos compreender sobre as últimas coisas escritas no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, vamos recorrer a todos os outros livros para obter uma compreensão completa. Vamos recorrer no estudo de hoje à cultura secular, à história secular, para que nós possamos juntos compreender aquilo que a Bíblia fala de maneira tão obscura às vezes. Hoje nós vamos compreender, dentro das estratégias do inimigo, a respeito de Satanás e da sua autoridade política, a maneira com que rege o mundo. Nós vamos estudar acerca da sua autoridade religiosa, a maneira com que direciona o rumo da adoração, o rumo espiritual da humanidade. E estudaremos acerca daquilo que Ezequiel mencionou, acerca do falso profeta, o grande falso profeta, o qual a Bíblia nos adverte. Para tal, como vimos no clamor de Daniel, acerca dos 4 reinos que se levantaram, posteriormente se dividiram em 10, nós vimos que Satanás sempre esteve por detrás da manipulação política, embora Deus sempre estivesse um passo à frente acerca do que Satanás viria fazer. Mas em Ezequiel 28, do 12 ao 17, nós vamos ler algumas informações que vai ajudar a gente formar o cenário atual. Em Ezequiel 28, do 12 ao 17, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tiro foi uma grande cidade que existiu no período de Babilônia, no período do Egito. Era uma cidade costeira e atendia a muitos mercadores. E era uma cidade que se destacava pela produção da cor púrpura. Então, é uma cidade forte e que em algumas guerras chegou a ajudar ao rei de Babilônia. Uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Os teus engates eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, até que se achou iniquidade em ti. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Como nós podemos ver aqui, Deus mandou que o profeta proferisse palavras ao rei de Tiro, a uma pessoa. Porém, como nós lemos acerca das características, nós podemos identificar ali Satanás, porque era formoso. Por causa da sua formosura se achou iniquidade, rico em sabedoria, era o querubim da guarda ungido. Ou seja, nós podemos identificar ali que o profeta proferiu palavras de advertência não só ao rei de Tiro, mas sim ao próprio Satanás na pessoa do rei. Quer ver mais? Ezequiel 29, 3, 6 e 9 diz assim: Fala e dize, assim diz o Senhor Deus: Estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente, chamada Lúcifer, diabo ou
Satanás, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Tu tens sido um bordão de cana para Israel. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto. Então saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu, eu o fiz. Como nós vemos aqui, semelhantemente ao que Ezequiel teve que profetizar ao rei de Tiro, agora ele teve que profetizar ao rei do Egito, ao faraó. Ou seja, e as palavras também foram direcionadas a Satanás, a Lúcifer. Se você quiser ler no capítulo seguinte, também ali tem um relato dele reforçando esse apelo ao faraó, aonde ele descreve as mesmas coisas que ele descreveu a Tiro, porém agora usando uma outra simbologia acerca de árvores. Isso cabe à sua curiosidade e é um material extra para o seu estudo também. Lucas 4, versículo 6. Em meio à tentação que Jesus passava, eis que o diabo lhe aparece e lhe diz o seguinte: dar-te-ei todas estas autoridades e as glórias desses reinos, porque a mim me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. E eu lhe pergunto: a quem pertence os reinos desse mundo? A quem pertence o poder político? Pertence a uma única pessoa, pertence a Satanás. Deus sempre se preocupou em cuidar do seu povo. Quando Israel era o povo eleito de Deus, a nação escolhida de Deus, Deus dirigia. Levantava-se os reis, derrubava-se reis e mantinha o seu povo protegido. Nos dias de hoje, como nós sabemos, a proteção e a bênção lhe foi tirada de Israel e foi dada ao povo individualmente. E Deus não nos desamparou. Deus continua nos abençoando, porém os poderes políticos dessa terra, a gente goste ou não, está entregue nas mãos de Satanás. Em Apocalipse, no capítulo 13, a Bíblia revela que surgiu uma besta. A besta é importante a gente entender porque nós vamos estudar acerca da besta e nós já estudamos acerca de animais. Os animais, como vimos em Daniel, eram apenas poderes políticos. Por mais que Babilônia fosse uma nação, um poder pagão, onde se levantava-se o paganismo, o ocultismo, a idolatria, a característica ali dada é sobre um poder político. Depois nós temos a Medo-Persa, que semelhantemente tinha suas idolatrias, tinha os seus ídolos, porém a característica do texto nos leva a uma compreensão política. Semelhantemente, nós temos a Grécia, com as suas mitologias gregas, com as suas filosofias, mediante todo o seu paganismo, todas as suas formas de cultos pagãos que ali prestavam. A característica do texto nos leva a uma compreensão política. Roma, a mesma coisa, porém no término da visão, eis que surge um chifre, e sobre esse chifre não é discorrido muito. Embora em Apocalipse 13, o momento em que se levanta o chifre é o momento em que se nasce a besta. Ou seja, em Apocalipse 13 temos uma pequena junção política e uma forte junção espiritual. Vamos lá dar uma lida? 13, versículo do 1 ao 7 diz assim: vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. Só para que entendamos. Surgiu no meio do povo, tinham-se 10 reinos, tinha 7 cabeças, que já sabemos que as 7 cabeças são 7 montes, e sobre os seus chifres 10 diademas, 10 nomes diferentes, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E adorar o dragão que deu à besta a sua autoridade. Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia.
e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Você se recorda que no clamor de Daniel nós vimos a questão do tempo, em que o chifre pequeno falaria blasfêmias e perseguiria os santos e mudaria a lei e os tempos. E lá nós chegamos à conclusão de que tempos e metade de um tempo era referido ao período de 1260 anos. Agora aqui, o profeta João, ele nos dá o número de 42 meses. Se nós pegarmos o número de 42 meses e multiplicarmos por 30 dias, que é o período de um mês bíblico, nós novamente chegamos ao período de 1260 anos. Então voltamos novamente a falar do poder romano, do poder da igreja romana, da igreja católica. Aqui vemos a figura da besta sendo a própria igreja católica. No versículo 6, a palavra de Deus afirma que a igreja católica blasfemou contra algumas coisas. A primeira a se dar destaque é o nome de Deus. Blasfemaram contra o nome de Deus, por se colocarem na posição de Deus, por operar sinais e operar ações em nome de Deus, por matar cristãos em nome de Deus, blasfemaram contra o seu nome. Em segundo, nós vemos que blasfemou contra o tabernáculo de Deus. Nós já vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão do tabernáculo. E blasfemaram também contra os habitantes do céu, que seria Deus Pai, seria Jesus Cristo, seria o Espírito Santo, seria os anjos, seria os seres humanos que foram levados ao céu. Agora, voltando ao tabernáculo, nós precisamos entender o seguinte: a doutrina do tabernáculo, o estudo do tabernáculo, daria para nós estudarmos só o tabernáculo por aproximadamente 30 horas, de tão extenso e detalhado que é o tabernáculo. Porque o tabernáculo, na verdade, ele é o centro da Bíblia. Eu digo centro da Bíblia porque através dele é revelado o plano da redenção, é revelado as profecias, é revelado os períodos da humanidade, é revelado o caminho para o qual o cristão se prepara para o céu. Quando nós vemos o tabernáculo no Antigo Testamento, nós vemos ali que Deus instituiu que Moisés o criasse para que Deus habitasse no meio do povo. E Deus também revela que esse tabernáculo é a imagem e semelhança do tabernáculo que existe no céu, aonde Deus habita. Então, se existe essa semelhança, nós precisamos compreender o que de fato ele representa. Porque se existe no céu e Deus o institui na terra, certamente tem um propósito. E nós vamos estudar de imediato só algumas características do porquê a besta blasfemou contra o tabernáculo de Deus. Para compreendermos o tabernáculo, nós precisamos entender que o tabernáculo ele tinha 3 departamentos, havia 3 setores. Nós temos a parte de fora, que era o pátio, né? Nós temos a parte de dentro, que é dividida em 2. A primeira, o lugar santo, e a segunda parte, que é o lugar santíssimo. No pátio, nós temos o altar de sacrifício, onde se sacrificava o cordeiro e as ofertas. O cordeiro no tabernáculo representa a Cristo, que viria para morrer pelos pecados da humanidade. Nós temos a água, onde o sacerdote lavava sua mão após o sacrifício, para fazer a purificação da sua mão, para adentrar no lugar santo. Ou seja, ninguém entrava no lugar santo sem passar pelas águas. Tanto que Cristo proferiu as seguintes palavras: todo aquele que nele crê
e for batizado sob as águas, então será salvo. É um requisito para se adentrar ao lugar santo. Você quer ver um exemplo disso? Antes de adentrar na terra sagrada, a terra que Deus preparou para o povo de Israel, eles passaram por onde? Pelas águas. O mar se abriu e todo o povo passou pelas águas, para só então se livrar da vida egípcia, só então se livrar da perseguição dos seus adversários e poder então entrar no lugar onde Deus havia preparado. Sem contar também que a água, o próprio Jesus afirma que eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água não voltará a ter sede. No lugar santo, adentrando o lugar santo, nós temos 3 outros objetos dignos de estudo. O primeiro seria a mesa com os pães. Os pães representam o alimento. Jesus afirma que ele é o pão da vida, né? Então, se faz necessário que compreendamos que o pão é o alimento do cristão dentro do lugar santo. A palavra de Deus é o alimento. Nós temos também um candelabro com 7 velas, né? Com 7 candeiros. No Apocalipse, nós vemos que candeiro, no Apocalipse, representa Jesus passando pelos 7 períodos da sua igreja, após a sua ascensão. Cristo veio, foi-se dado por sacrifício, foi purificado, ascendeu ao céu e na visão que João tem, ele vê Jesus andando por entre as igrejas na forma de um candeiro e ele afirma que ele é o candeiro, que os 7 Espíritos de Deus são aos 7 períodos que a igreja passaria desde que Cristo adentrou no lugar santo, no céu, até o momento em que ele purificaria o santuário e voltaria para buscar as suas 7 igrejas, os seus 7 períodos. E nós temos também o incenso que ficava ao centro do lugar santo. Na prática, o incenso no tabernáculo terrestre era para tirar o odor dos pecados, uma vez que o sangue era aspergido em todo o tabernáculo. Mas a palavra de Deus diz que o incenso representa as orações dos santos, que adentra o céu mediante as profecias, mediante as 7 igrejas e mediante o pão da vida, que é Jesus, que é o estudo da tua palavra. Para adentrar no lugar santíssimo, que era apenas uma vez por ano, para se fazer a purificação do tabernáculo, o sumo sacerdote encontrava lá dentro a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tínhamos a lei de Deus, os 10 mandamentos, escrito pelos próprios dedos de Deus, e nós tínhamos o Shekinah. O Shekinah era a presença de Deus naquele lugar. Então, nós temos aqui a lei de Deus. Cristo menciona que ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para cumprir a lei de amor, aonde a base, a essência é o amor, aonde os 4 primeiros mandamentos diz respeito ao amor do ser humano com Deus, e os últimos mandamentos é o ser humano amando o próximo como a si mesmo. Não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe, e assim por diante. Acredito que você o conheça. Outro aspecto do tabernáculo, representado sobre esses 3 setores, essas 3 áreas que o tabernáculo possuía, está o plano da redenção, que sem essa compreensão não seremos salvos. O plano da redenção no pátio representa a justificação, porque é através do sacrifício do cordeiro, é através do batismo nas águas,
que nós somos justificados, que fisicamente expressamos ao mundo que nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós expressamos a Deus que Jesus Cristo é o nosso sacrifício e que a morte que nos caberia, ele tomou para si. E agora nós iremos, por amor a ele, guardar os seus mandamentos, levar o seu testemunho e ser fiel somente a um Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. No lugar santo, nós já temos o processo de santificação, porque é no lugar santo, mediante ao pão da vida, que é o estudo da palavra de Deus, mediante as profecias, ao período das igrejas em que a gente está vivendo, que nós estamos estudando, e é através das orações, do nosso relacionamento com o Espírito Santo, que nós vamos nos santificar. Através da nossa renovação da mente, nós iremos ser santificados. E sem santificação, ninguém adentrará o céu. Tanto que a palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. Passando agora para o lugar santíssimo, nós temos a última fase do plano da redenção. Fomos justificados, estamos nos santificando para que um dia sejamos glorificados na presença de Deus. Sem a santificação, ninguém verá o quê? Ninguém verá o Pai. E ao se ver o Pai, nós estaremos na fase da glorificação. Você vê como o tabernáculo é importante e ele traz essas três fases para que nós compreendamos o quão importante isso é. Quer ver um pouquinho mais? Sobre cada repartimento, nós tínhamos 3 portas, uma porta para cada repartimento. A primeira porta, aonde toda a humanidade poderia adentrar para levar o seu sacrifício, o seu cordeiro a ser sacrificado, essa porta era chamada de caminho, porque todos poderiam ali entrar. A segunda porta, que adentrava no lugar santo, era chamado de verdade, porque a partir daquele momento você teve acesso à verdade, você teve acesso ao pão da vida, você teve acesso ao clamor do céu, você teve acesso às profecias, aos períodos em que o povo de Deus passaria na terra. E por fim, nós teríamos a porta que entra para o lugar santíssimo chamado vida. Vida porque nós só temos vida se nós cremos em Deus. Cremos que Deus enviou Cristo Jesus para nos salvar. E tanto que Cristo mencionou em um momento da sua jornada nessa terra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebe como o plano da redenção, juntamente com o tabernáculo, ele mostra um período que já passou e um período que estamos passando. Além disso, nós temos as 3 pessoas de Deus expressadas no tabernáculo. No pátio, nós vemos ali, no momento da justificação, o cordeiro que foi sacrificado. Quem foi o cordeiro que foi sacrificado? Jesus. Aquele que abre o caminho para toda a humanidade. No lugar santo, nós temos quem? Temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz a nossa renovação da mente. Ele que nos lembra tudo acerca daquilo que Jesus falou. É Ele que nos mostra o caminho. Ele é a voz que nos diz: segui por aqui. Ele é que faz a renovação da nossa mente. Ele leva o incenso suave com as orações dos santos. O Espírito Santo é quem nos comove, nos adverte de todo erro. Então, no lugar da santificação, nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus nesse plano da redenção. E no lugar santíssimo, onde se é feita a glorificação, nós temos Shekinah, que é a presença de Deus Pai. Viu como nós temos as 3 partes atuando junto para a salvação do ser humano: Jesus,
Espírito Santo e Deus Pai. É interessante porque nós estudamos alguns textos e nós vemos que aqueles que professam que Jesus não veio de Deus Pai, esse não tem a Cristo, não tem parte com o Pai. Aquele que nega o Espírito Santo é aquele que comete pecado imperdoável perante Deus, porque ele rejeitou a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade. E aquele que nega ao Pai, certamente não tem ao Filho, não tem ao Espírito. Então, não podemos excluir dentro da história cristã, dentro da nossa vida, as três partes divinas que atuam para a nossa salvação: Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai. A justificação, a santificação e a glorificação. E eles representam também as vertentes humanas. Você sabe muito bem que o ser humano é representado fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Fisicamente nós temos o pátio, aonde você tem que se aproximar, aonde você passa pelas águas, tendo uma demonstração física acerca da sua escolha, acerca da sua decisão. No lugar santo, na santificação, nós temos uma mudança mental, aonde a nossa mente irá se renovar, aonde nós adoraremos em espírito e em verdade. E no lugar santíssimo, nós temos a vertente espiritual, aonde após essa mudança física, mental, o espírito estará pronto para então contemplar a glória do Pai. Quando nós estudamos acerca do tabernáculo, nós vemos que o povo de Israel cumpria-se as três fases. Diariamente levavam-se o sacrifício, o cordeiro era sacrificado diariamente, porém uma vez no ano o sumo sacerdote fazia um sacrifício por toda a humanidade, por todos os pecados, e após esse sacrifício o santuário era purificado. E então viria um período onde o povo iria festejar, se alegrar, porque Deus havia lhe perdoado os pecados e eles estavam limpos perante Deus. Quando Cristo saiu do seu trono para vir a essa terra, nós temos o período do pátio, aonde Cristo se colocou para ser sacrificado em remissão dos nossos pecados, aonde ele se fez o cordeiro que foi imolado para a cura das nossas chagas, das nossas enfermidades. Foi purificado e foi ascendido ao céu. Ao ascender ao céu, iniciou ali o período do lugar santo, aonde Cristo iria levar ao Pai cada pecado, iria se fazer o julgamento sobre cada ser humano que lhe desse a tal autoridade, que lhe rendesse os domínios. E nós vemos, dentro da profecia de Daniel, que o anjo afirmou que passaria 2.300 anos. Desse período nós temos as 70 semanas, que é direcionado ao povo de Israel, temos as 69 semanas, temos a uma semana referente ao período de Cristo, onde na metade ele foi batizado, na outra ele foi morto, crucificado, e nós temos o término desse período, que dá no ano de 1844. Então, o período em que Cristo fez toda a intermediação pelos seres humanos encerrou-se no período de 1844, quando ele então adentrou no lugar santíssimo. Ao adentrar no lugar santíssimo, como nós vemos no tabernáculo terrestre, é o momento que é feito o grande sacrifício por toda a humanidade. Após esse sacrifício, todo o tabernáculo será purificado.
E nesse momento não está se tratando mais do tabernáculo terrestre. Está se tratando do tabernáculo celestial. E nós estamos na fase de purificação desse tabernáculo celestial. E quando nós olhamos para essas questões, nós entendemos a simbologia até mesmo das festas. Porque enquanto o santuário estava sendo purificado, o povo ficava atento, todos eles em tremenda angústia, sobre a expectativa de serem achados limpos, salvos, perdoados. Semelhantemente, nós vivemos num tempo sem igual, onde as pessoas correm de um lado para o outro em busca da palavra de Deus. E a Bíblia ainda nos fala que virá o tempo de angústia, aonde estará se concluindo e toda a humanidade passará por essa grande prova. Nós vemos também que existe o milênio. O milênio é onde se foi purificada a casa de Deus, o tabernáculo, e os salvos estarão se regozijando, estarão alegres, porque foram salvos, não foram achados em falta. Interessante, não é mesmo? Como Satanás, ele destruiu todo o tabernáculo de Deus. Ele colocou um intermediador, um pontífice entre Deus e a humanidade, anulando a eficácia do Espírito Santo, anulando o sacrifício de Jesus, anulando todos os setores dos quais o cristão tem que passar para vir a conhecer a Deus, para vir a conquistar a sua salvação. Se nós formos pegar nos detalhes, nós íamos nos demorar muito aqui, mas vamos dar sequência. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 18 ao 20, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Em Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18, nós temos um relato que sucede após a queda da primeira besta. Lembra-se que nós já estudamos acerca disso. A primeira besta teve o período dos 1260 anos, dos quais perseguiram os cristãos. O famoso período da Inquisição encerrou-se em 1798, quando o Papa Pio VI recebeu uma ferida de morte. Foi aprisionada pela França e ali encerrou-se o regime autoritário pelo qual o catolicismo, pelo qual a Igreja Católica estava exercendo. Então, após esse período, nós vamos ler agora o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. Então, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da Igreja Romana na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a Igreja Romana, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da Igreja Romana, enganava os que habitavam na terra e diziam-lhes que fizessem uma imagem à Igreja Romana, que recebeu aquela ferida da espada e que agora vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem criada para a Igreja Romana, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da Igreja Romana. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da Igreja Romana, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta,
pois o número de um homem, o seu número é 666. Quando nós começamos a estudar sobre essa besta, nós descobrimos várias peculiaridades. A primeira dela é que, ao contrário da primeira que surgiu do mar, surgiu de muitos povos, de muitas pessoas, essa surgiu em um lugar pouco habitado. Ela já não surgiu da água, ela surgiu da terra. A segunda característica são 2 chifres. Chifres, como nós já aprendemos, significa rei, reinos ou poderes, autoridades. E essa besta possui 2 autoridades, 2 poderes. E exerce a mesma autoridade da primeira besta na sua presença. Qual foi a autoridade que a primeira besta exerceu? Matança, a liderança, a imposição, um forte poder aquisitivo. Essa era a maneira com que a autoridade era imposta. E essa segunda besta faz semelhantemente à primeira. E, por fim, nós vemos aqui sinais. Opera grandes sinais à vista dos homens. Esse momento aqui dos sinais nós vamos estudar logo mais. Por enquanto, vamos tentar descobrir pelas outras 3 características. Eu quero chamar sua atenção para uma nação que surgiu e se declarou nação forte, organizada, a partir do ano de 1776. O ano de 1776, apenas há 23 anos para a queda da primeira besta, nós temos uma nação chamada Estados Unidos da América, a maior potência mundial. Note que a junção dos Estados Unidos da América é uma composição de estados que são representados por países que vêm da Europa Ocidental. Se recorda dos 10 chifres que saíram de Roma, que formaram a Europa Ocidental? Agora elas estão representadas em um local que surgiu com poucas pessoas e agora em uma nova nação que surge também profeticamente no tempo que lhe foi designado. Olha só, a economia dos Estados Unidos é a mais forte do mundo. Só para que você tenha uma noção, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que os Estados Unidos obtêm, ele é 1/4 de todo o PIB do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você pegar o PIB do mundo todo, entre todos os países, e dividir em 4, todo mundo vai ficar com 3 partes. Os Estados Unidos fica sozinho com 1 parte do PIB. Olha quanto esse país arrecada. A sua moeda, o dólar, é uma das moedas mais presentes no mundo. Você pode afirmar para mim, mas isso é ultrapassado, porque hoje temos o euro. Mas entenda o seguinte, o euro é uma moeda de vários países juntos, que tenta bater de frente com a moeda de um único país. Está compreendendo como é forte o poder americano? Dentro do poder ibérico, o poder de armamento, os Estados Unidos é o país que investe, que gasta mais dinheiro com armamento no mundo. De todo o montante que se é gasto por ano em armamentos, os Estados Unidos gasta 41% do que todo o mundo gasta. Você está entendendo o que é isso? Se nesse mês o mundo todo gastar 10 milhões investindo em armamento, 4 milhões e 100 mil foi gasto pelos Estados Unidos. Obviamente que esse número que eu mencionei é ridículo, porque os gastos são muito mais exorbitantes do que esse valor. Mas fato é que é uma grande potência mundial. Agora, acerca do armamento, eu quero aqui abrir um parêntese para que nós possamos verificar uma outra coisa.
é interessante porque o centro de comando dos Estados Unidos, do seu poder ibérico, do seu poder de armamento, se dá, você lembra o nome? Pentágono. Nós temos o Pentágono como o centro de comando americano. O Pentágono faz menção a pentagrama, que você também conhece, a imagem de um ser quando em pé e a imagem de um bode, de um domínio satânico sobre a vida do ser humano, e fora todas as outras suas compreensões. O Pentágono, que foi inaugurado em 1943, é um dos edifícios mais famosos do mundo. É onde se concentra toda a inteligência, toda a estrutura em armamentos dos Estados Unidos da América. Lembra-se da grande potência que eles são, precisava também de um grande lugar de organização. Além disso, falando ainda em armamentos, eu quero destacar o brasão dos Estados Unidos. Como você pode ver, até o ano de 1776, antes de se reforçarem, antes de ter algumas mudanças dentro da sua Constituição e ser declarado, enfim, como ele é hoje, os Estados Unidos da América usava o seguinte brasão: uma águia com suas asas abertas, representando que todos são bem-vindos. Em uma pata contém 13 flechas. Na outra pata nós temos um ramo com 13 frutos. Nós temos acima da águia, acima da sua cabeça, um símbolo redondo com várias tracinhos, pauzinhos e 13 estrelas. Você deve estar pensando, gente, mas não tem nada a ver 13 e tal, e isso não é coisa da gente levar em conta. Mas eu gostaria de te dizer que isso é algo muito importante, porque sempre que Deus deu uma profecia, o povo estava atento, percebido, eram nos detalhes. Note que Deus tem a sua numerologia. O número 7, por exemplo, é referente a 7 dias em que Deus criou a humanidade. O 7º dia foi marcado por um selo de Deus. O dia em que Deus santificou, o dia que Deus separou para ser memorial da criação. 7 foram as vezes que, em certo momento, um homem teve que ser mergulhado nas águas para se obter a cura da sua chaga. 7 vezes foram a quantidade que Israel teve que cercar Jericó para então sitiá-la. 7 são o número das igrejas no período em que nós estamos vivendo. 7 é o número dos selos do livro que foi aberto no Apocalipse. 7 é o número das pragas que sobrevirão à terra. 7 é o número das trombetas que serão tocadas. Você percebe como existem muitos detalhes acerca do número, e o 7 sempre diz respeito à posição de Deus, à perfeição de Deus dentro da sua criação, dentro da sua ordem, dentro da sua organização. E nós temos também o número 12. O 12 nós vemos na instituição das 12 tribos, dos 12 líderes, né? Nós temos no Apocalipse a menção dos 144 mil, que será um número eleito dentro das 12 tribos, 12 mil pessoas, para chegar até esse número. 12 é o número dos meses que Deus criou, né? 12 é a parte que Deus designou para a luz, para o sol, e 12 é o período que ele designou para o luzeiro da lua. E Deus tem o número 12, que é o número referente a tempo, referente ao povo, referente à manifestação de Deus para com o povo dele.
Semelhantemente, aquele que queria se assentar no lugar do Altíssimo, ser semelhante a Deus, ele também tem os seus números. Primeiro número que nós mencionamos é o número 7, que é o número do selo da perfeição de Deus. Satanás instituiu para si o número 6, porque o 6 ele tem algumas características especiais. O 6 é o dia em que o ser humano foi criado. É o dia em que volta-se para si, para dentro do eu, a visão do ser humano. Aonde se destaca que o ser humano pode tudo. Através do querer do ser humano, tudo pode se expandir, tudo pode acontecer. Satanás instituiu o número 6 como sendo um número da perdição eterna. Aquele que adentrar apenas um número 6 acabará tendo a sua perdição. Interessante porque a Bíblia diz para que seja calculado o número de um homem. Quando a Bíblia menciona um número 3 vezes referente à sua eternidade, o 777 é a perfeição de Deus eterna. O 666 é o número de Satanás, de Lúcifer, o número eterno, a sua perdição eterna. Um outro número que Satanás usa também, além do 6, é o 13, o número que vai além da perfeição de Deus, vai além daquilo que Deus faz pelo seu povo. É o número 13. Você sabe o número, a quantidade de mitos, vamos colocar assim, de questões de numerólogos acerca do número 13. Sexta-feira 13, enfim, são muitas as coisas. E aqui no bordão dos Estados Unidos, representando o seu poder ibérico, nós temos o número 13 expressado de todas as maneiras. Agora, se você não quiser crer nessa questão do número 13, eu vou mostrar para você o novo bordão que eles utilizam, a nova logotipia que o poder americano utiliza. Essa imagem, ao se analisar, nós vemos aqui em números romanos, olha só a descrição numérica que os Estados Unidos da América utiliza para descrever o período que foi instituído esse poder. 1776, em algarismo romano. Provém de Roma. Lembra de onde era a primeira besta? Roma. Agora nós temos aqui mais algumas coisinhas para nós observarmos. O que está descrito em latim está escrito Novus Ordo Seclorum, que significa, trazendo para os dias de hoje para o português, nova ordem mundial. Note que nós estamos falando de um poder americano, de uma nação que se utiliza uma linguagem que não é a sua, que é a numerologia romana, que usa um linguajar que não é da sua origem, que é o latim, utiliza um desenho de uma pirâmide. A pirâmide é símbolo de qual nação? Do Egito, uma nação pagã que preveio Babilônia sob o domínio de Satanás. Se recorda do faraó, o grande dragão? Agora nós temos aqui a pirâmide. Acima da pirâmide, nós temos um círculo, temos um triângulo, e nesse triângulo nós temos um olho que representa o olho que tudo vê. Eu quero, nesse momento, abrir um parêntese, porque muitos têm se discutido acerca dessa imagem, afirmando que uma sociedade secreta, como o nome Illuminates, que significa os iluminados, vem dirigindo os Estados Unidos por detrás. Dentro dessas filosofias, dentro dessas sociedades secretas, nós sabemos que elas já existem há alguns, posso até afirmar, milhares de anos. Porque quando nós vemos o período da Inquisição, nós tínhamos ali os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, esses
matavam e perseguia cristãos, afirmando que estava fazendo simplesmente para proteger os cristãos. O que nós sabemos que não é verdade. Não é verdade porque nós temos a informação de que os cristãos eram mortos pelos cavaleiros templários. E isso nós temos no período dos 1260 anos. Ali também, nos 1260 anos, onde nós estamos falando dos cavaleiros templários, nós tivemos a maçonaria que se instituiu, que se tornou muito forte, e em alguns países foram até, entre aspas, banidas, expulsas essas sociedades secretas. Antes disso também, nós temos declarações de reuniões pagãs, de idolatrias que acontecia no tempo bíblico. Ezequiel, em um determinado momento, ele é levado em visão, em espírito, a um lugar onde os sacerdotes do povo de Deus se reuniam secretamente para adorar a imagens, adorar a ídolos. Ou seja, já no tempo de Babilônia, nós já vimos as sociedades secretas. E no Egito também, nós sabemos que ali existia essas idolatrias, existia os deuses que eram adorados secretamente. Nós sabemos que as pirâmides foram feitas sobre as informações ocultas dentro daquelas situações em que elas foram criadas sobre o alinhamento do centurião de Órion, dentro daquele ocultismo todo. A gente precisa compreender que Satanás ele é astuto. Satanás ele conhece o universo, ele conhece os tempos, ele conhece o globo terrestre. E Satanás tem dirigido. Nós vemos sociedades secretas no Egito, em Babilônia, nós vemos em Roma. Interessante que dentro do poder romano nós temos aproximadamente 300 anos atrás, 200 a 300 anos atrás, nós vemos ali as máfias sicilianas que surgiram da Itália e que tiveram uma expansão mundial de uma maneira organizada. Alguns livros estudiosos afirmam que essas máfias, que foram até personagens de filmes de exploração de Hollywood, elas tinham uma forte ligação com o poder romano até a sua queda. E após a sua queda, as máfias ajudaram a permanecer, a reestruturar esse poder romano. Dando sequência, trazendo para os dias de hoje, nós temos sim as informações acerca dos iluminados, os Illuminatis. As informações que temos é que os Illuminatis, de acordo com a biografia de um que participou acerca dessa sociedade secreta, ela foi fundada no ano de 1771, derivando parte da sua liderança, parte dos seus criadores da maçonaria, trazendo uma outra estrutura. E posterior aos Illuminatis, nós temos uma outra sociedade secreta chamada Skull and Bones, que significa caveira, crânio e ossos. Essa sociedade secreta, ela foi formada em 1832 nos Estados Unidos. E ela foi formada na Universidade de Yale, que é a segunda maior universidade do mundo, inclusive em arrecadação financeira. Yale, conhecida por seus grandes pensadores, formou ali vários presidentes americanos. Aliás, nós temos a informação, de acordo com a biografia de George Bush pai, que ele era membro da Skull and Bones. Na biografia dele, ele afirma assim que no seu ano sênior
filiou-se a uma sociedade secreta, Skull and Bones, que de tão secreta não poderia afirmar mais nada. E John Kerry, seu adversário no ano de 2004, também afirmou ser pertencente a essa sociedade secreta. Ou seja, se nós temos um poder que domina o mundo, quer seja a oposição, quer seja o partido de direita, ambos estavam sendo representados por essa sociedade secreta. Dentro ainda dessa sociedade secreta, Skull and Bones, nós temos um personagem, né, que ele traz todo um regimento sobre ela, chamado Aleister Crowley. Aleister Crowley nasceu no ano 1875 e Aleister Crowley, ele é considerado o homem mais perverso do mundo. Aleister Crowley, ele se envolvia com magias, coisas esotéricas, e em um determinado momento da sua vida, ele se encontrou na lua de mel, estava juntamente com a sua esposa. Ele foi fazer um ritual mágico tentando mexer no elemento do ar, e de repente, segundo a palavra dele, lhe apareceu um deus antigo. E a presença desse deus antigo, que ficou com ele por 3 dias, ditou para ele para que ele escrevesse um livro chamado O Livro da Lei. O Livro da Lei trazia várias questões acerca da humanidade, acerca desse período, né, que nós temos de 1798 até 1844 e até os dias atuais, aonde ali era descrito o desfecho da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e de mais informações. Esse livro ganhou poder e ganhou um mercado exatamente por causa disso, porque as pessoas notavam que o que Aleister Crowley havia escrito de fato estava acontecendo. E ele afirmava que ele realmente tinha um lado, ele tinha uma parte. Ele não lidava com demônios, ele recebia orientações do próprio Satanás, do próprio diabo. Aleister Crowley, ele formou algumas sociedades secretas e estruturou muitas outras com base nas orientações que ele recebera, segundo ele, do próprio diabo. Aonde no Livro da Lei ele afirma que a lei, ela na verdade se determina em uma única questão: faz o que você quiser. O pensamento central que Aleister Crowley, a mando do diabo, divulga é que a lei não existe. Que a lei, na verdade, é você fazer o que você quiser. E a gente vê essa filosofia sendo minuciosamente aderida pelos credos, quer seja pelo islamismo, quer seja o judaísmo, quer seja o catolicismo, quer seja o protestantismo, quer seja os espíritas, sobre essa filosofia, que a lei foi abolida, hoje o ser humano faz o que quiser. Esse homem, Aleister Crowley, conforme nós mencionamos ontem acerca da música, de filmes de televisão, ele foi grandemente homenageado, principalmente no rock das décadas de 60 a 70. Teve bandas que fizeram música e agradecimento a Aleister Crowley pelo poder, pelo dom musical, sendo elas Led Zeppelin, o Rolling Stones, Iron Maiden, o Beatles, Black Sabbath, os cantores Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne, David Bowie, Raul Seixas, muito conhecido nosso, e John Frusciante. Além
dessas homenagens que ele recebeu no rock, na televisão, a Warner Channel atualmente propaga uma série chamada Supernatural, muito famosa, líder em audiência, onde existe um demônio de olhos brancos chamado Aleister. E o principal, o rei do inferno nessa série, é o demônio chamado Crowley. Vocês percebem as fortes ligações em que um há com o outro. Nós temos outras informações acerca desses cuidados, desses detalhes, onde as sociedades secretas realmente dirigem o mundo através do seu mentor, que é Satanás, e principalmente sobre as pessoas que ele escolhe. Aprofundando um pouco mais adentro da maçonaria e de outras sociedades secretas que Aleister Crowley instituiu, descobrimos que as principais sociedades secretas, entre elas a maçonaria, afirmam existir desde o período egípcio, tendo muitas guardando informações que alegam eles serem informações secretas passada pelo próprio faraó, o qual nós vimos pela Bíblia, que é o grande dragão. Mas vamos dar sequência, porque nosso objetivo nesse estudo é honrar e glorificar a Deus. Vamos dar ênfase a isso. Nos esportes, nós vemos os Estados Unidos como uma grande potência mundial também. Nas Olimpíadas, é sempre o país que se destaca. Os Estados Unidos hoje possui um número de esportistas, de atletas, que supera todos os outros das outras nações. Além do mais, os seus estádios, a modalidade atual com que se é disputados seus jogos, é semelhante aos de Roma, quando existiam ali os coliseus, que vieram da Grécia, que vieram dos gregos. Aí nós temos ali os coliseus, onde a população aparecia e os imperadores colocavam pessoas para se duelar, para se matar. E semelhantemente a essa estrutura, agora nós temos os estádios, quer seja de futebol, quer seja de basquete, quer seja tênis, qualquer modalidade que seja, sobre a mesma estrutura. Só para que você tenha uma noção, a mídia que movimenta milhões e bilhões e trilhões acerca de filmes, notícias, reportagens, o horário mais caro, o minuto mais caro que existe no mundo é o de transmissão esportiva do Super Bowl, um campeonato americano da modalidade de futebol americano, o qual é transmitido no mundo todo. Na indústria do entretenimento, nós vemos também Hollywood como a capital dos filmes, a capital dos desenhos, de seriados, de programas televisivos de todo o mundo. Ali nós temos em Hollywood uma cidade que é praticamente cinematográfica, onde estão localizados os principais estúdios do mundo. Nós temos também, antes de prosseguir, eu só queria fazer uma menção. Os filmes de Hollywood trabalham com grandes cifras. Você pega filmes como Missão Impossível, aonde fatura-se no primeira semana, primeiro mês, mais de 100 milhões de dólares. Você vê como Satanás alimenta, como ele financia o seu reino, o seu império. Mas dando sequência e falando em dinheiro, falando em Satanás e falando em planos diabólicos, nós temos Las Vegas, a cidade do pecado, a capital do pecado. É a maior concentração de jogos legalizados do mundo. Cassinos que movimenta, que gira bilhões por meses. Tem até um ditado popular muito utilizado em Las Vegas, que afirma:
o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Ou seja, o que você faz dentro dessa cidade do pecado vai ficar ali. A consequência não te seguirá. Temos a Billboard, o principal mercado da música, onde se mede a influência, o poder aquisitivo, o que tem se vendido dentro desse mercado musical. No mundo da política, os Estados Unidos também se destaca por ser uma das do sistema político mais exemplar do mundo, dividido em apenas 2 partidos. Lembra das características dos 2 chifres? Democratas e republicanos. São os 2 poderes que governam os Estados Unidos. Dentro da religião, é considerado o país de maior liberdade religiosa. Lembra que ele seria semelhante ao cordeiro? É protegido por Constituição Nacional, que todo ser humano tem direito à sua liberdade religiosa, sem sofrer nenhuma opressão pelo Estado ou pela nação. Nas indústrias, nós temos um poder de distribuição fortíssimo, onde os Estados Unidos, as indústrias que ali residem, distribuem seus produtos a âmbito mundial. Empresas automobilísticas, de alimentação, de higiene pessoal, dentre outras. Nós não vamos nos demorar nisso. A tecnologia é a maior de todo o mundo. Só para que você tenha noção a respeito do poder tecnológico dos Estados Unidos, nós temos ali a entidade da NASA, né, que se destaca diante o mundo todo. Nós temos, só para que você perceba, a internet, ela surgiu dos Estados Unidos após os Estados Unidos fornecer a algumas faculdades o seu sistema de comunicação do seu poder ibérico. Só para que você perceba o quanto que eles são avançados tecnologicamente. Os Estados Unidos é a nação utilizada pela primeira besta para trazer de volta o seu poder e autoridade. Nós devemos ter cuidado para interpretar os Estados Unidos como sendo a segunda besta, pois é uma manifestação do poder oculto da primeira através dos Estados Unidos. Sendo essa nação governada ocultamente por um homem cujo seu número é 666, através da sua legislação, oprimirá aos cristãos de todo o mundo, e a imagem de uma nova ordem mundial obrigará a todos a adorar a primeira besta, devolvendo-lhe toda a autoridade que antes tinham. Em Testemunhos Seletos, no volume 2, páginas 150 e 151, Ellen White descreve o seguinte: por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano, ou seja, o catolicismo, e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Só para que você entenda, após 11 de setembro, tem rodado no Senado americano uma proposta para que seja mudada a Constituição, a fim de que os Estados Unidos possam cuidar melhor da sua segurança. Isso inclui adotar um dia como sendo o dia de descanso, né, um dia de repouso semanal, que vai causar impacto financeiramente, economicamente na nação,
porque vai produzir mais, tendo um dia a mais para se trabalhar efetivamente. Vai se ter uma comoção espiritual, porque todos terão o domingo para ir à sua igreja livremente, e terá um impacto social, uma vez que a família unida um dia da semana seria de grande valia. Diminuiria os crimes, aumentaria-se o amor entre a família e traria ocultamente benefícios para a sociedade. E Ellen White afirma aqui que surgirá um decreto, e que desse decreto, eis que o protestantismo, o espiritismo e o catolicismo darão as mãos e juntos adotarão a esse dia como um dia que será bom para ambos. E no final ela diz que quando isso acontecer, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás, do grande engano. Em Testemunho para Ministros, na página 62, ela diz assim, que nessa época aparecerá o anticristo, como sendo o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Alcançará seu ponto mais alto a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão ao lugar de Deus, deificando. Em 2 Coríntios 11 até reafirma isso, alegando assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você entendeu o que está por acontecer? Sai um decreto nos Estados Unidos da América, a nação que a besta que Satanás utilizou para reestruturar o seu poder. E através desse decreto, que irá contra a palavra de Deus, que irá novamente mudar a lei de Deus, uma vez que o poder católico já fez isso dentro dos seus 1260 anos, os Estados Unidos, a fazer isso novamente, tornará a lhe entregar o poder, a autoridade ao poder da Igreja Romana. E quando isso acontecer, a palavra de Deus nos afirma, e Ellen White até complementou em suas palavras, de que nesse momento se levantará o anticristo, o próprio Satanás se passando por Cristo, enganando a muitos. Na revista Review and Herald, em 18 de dezembro de 1888, ela reforça dizendo assim: ele virá personificando a Jesus Cristo, realizando grandes milagres, e os homens prostrar-se-ão e adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como sendo o Cristo. Em Mateus 24:24 afirma: surgirão falsos cristos e falsos profetas, vão operar grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora eu quero perguntar para você: se você não estiver preparado, se você não descobrir essa verdade pela Bíblia, de que o protestantismo que você vive hoje na sua igreja, seja ela qual credo for, que se você não tiver as características do povo de Deus, que é aqueles que guardam os mandamentos de Deus, nós vamos estudar isso no próximo estudo, que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Cristo Jesus, tem o sinal, o selo de Deus e as outras características que nós vamos estudar, você será facilmente enganado, porque Lúcifer virá sobre a imagem de Cristo Jesus, afirmando que tudo o que ele havia dito mudou, que a compreensão da Bíblia era diferente, vai realizar milagres, vai fazer fogo descer do céu. E se você não souber a verdade, certamente você será enganado. Agora imagine as pessoas que não estão se preocupando em conhecer essa verdade. Pessoas que não têm tomado uma posição, pensando elas nem ao lado de Cristo, nem ao lado do demônio. E no momento em que o espiritismo, protestantismo, catolicismo se tornarem um,
o falso Cristo aparecer, eis que nós precisamos estar preparados. Só para que você entenda, nós estudamos hoje acerca das últimas profecias, o poder dos Estados Unidos, o decreto dominical que surgirá e o anticristo que se levantará. Precisamos ainda entender, para fechar essa profecia, o sinal da besta, o sinal do povo de Deus, compreender melhor como vai ser imposto essa questão do comprar e vender, o tempo de angústia, o qual Jesus afirma que haverá como nunca houve na terra, o decreto de morte que surgirá, as pragas que cairão e os 144 mil e a grande multidão. Mateus 7, 22, 23 afirma assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que você possa se preparar, que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e que você possa se livrar desse engano, para que no grande dia do Senhor você possa se encontrar com Ele nas alturas do céu, viver com Ele na eternidade e não sofrer os juízos que estão separados da cólera, da ira de Deus para os ímpios, para Satanás e para os seus seguidores. Que Deus abençoe você e que você possa continuar estudando essas palavras maravilhosas de Deus, em nome de Jesus. Amém.